existe um ritual na igreja, que são ritual próprio de bênçãos. Você dá bênção, existem bênçãos das mais variadas para a gente poder, né, evocar a presença de Deus sobre a nossa vida. Gente, existem bênçãos para animais. Para animais. Existe bênção para a colheita, para a planta, ou seja, para a planta. Tá? Você não vai abençoar uma pessoa porque ela tem uma opção naquele momento que não condiz com a doutrina da igreja. 17 de dezembro, houve um documento do Papa do Vaticano, né? Foi assinado pelo Papa. Foi. Que traz a bênção aos casais homoafetivos, homossexuais, né? A gente não... Difícil até a terminologia correta, desculpe, não sei qual é a terminologia correta. Para perder. É verdade. Senão já nem seria monetizado. Enfim, e isso gerou um pouco de polêmica, no sentido de, poxa, mas e aí, a bênção, o casamento, o que pode, o que não pode, qual é a certeza, qual é a incerteza, que isso gera, principalmente das pessoas mais envolvidas com o movimento, levam essa crença. Sim. A notícia também não ajuda, né? E a notícia, a notícia aí toda distorcida. Então a gente queria saber o que o senhor... O que aconteceu hoje? Pedimos autorização do senhor para estar fazendo essa pergunta. Vamos lá, então. Então, o que acontece? Gente, existe um fenômeno que isso, inclusive, a própria igreja ela coloca lá no Catecismo da Igreja Católica sobre a questão da homoafetividade ou da homossexualidade. Tá? A própria igreja ela vai dizer no catecismo que isso tem fontes muito complexas. Nós não temos uma resposta para isso, porque as pessoas vivem isso. O fato é que, para nossa fé católica, pela revelação divina na Escritura, pelo estudo da moral que a igreja tem, né? Inclusive a gente estuda moral quando a gente faz teologia, né? Existe um estudo próprio, existem os moralistas, aqueles que fazem mestrado, doutorado em moral, né? Para entender essas relações. Ética também, né? Sim, a ética também, exatamente. E o que acontece? A própria igreja, ela consegue perceber que existe uma complexidade no entendimento das opções dessas pessoas, ok? Na nossa visão cristã, diante da revelação, esse tipo de opção pode comprometer a salvação da pessoa, porque está relacionado a um pecado grave, ok? Então, é o que a igreja, ela enxerga. Não existe um preconceito, não existe uma exclusão, como querem fazer e falar, certo? Daqui a pouco eu vou chegar... Exatamente. Porque tem gente que entra nessa seara, a igreja. Porém, o nível do número de pessoas que têm se identificado essa forma de vida tem sido cada vez maior. Isso é um fato, né? Seja no Brasil, seja no mundo. Muito, fazer um parênteses aqui, por influência ideológica, pelo LGBTismo, que é uma outra coisa. Uma coisa é a vida da pessoa que tem a opção, né? Outra coisa é o LGBTismo, que é o quê? É a estruturação revolucionária, tá? Do pensamento revolucionário, usando justamente a opção das pessoas para poder fazer o quê? Mudança cultural, mudança na mentalidade cristã, da sociedade. Isso é o LGBTismo, tá? Os revolucionários que usam de minorias para poder fazer a sua agenda, ok? A igreja, ela não está interessada no que as pessoas do LGBTismo pensam. A igreja, ela não está preocupada com o que a sociedade está pensando sobre a pessoa do homossexual. Ela está pensando na pessoa. Veja bem, o que a igreja fala lá no catecismo? Tá? Ela vai dizer assim, que essas pessoas, elas devem ser... isso é muito precede aquilo que o Papa Francisco está falando agora, tá? Isso foi promulgado lá por João Paulo II. Que essas pessoas devem ser acolhidas com muito amor, que o caminho delas tem que ser de santidade, e que a própria igreja percebe que a pessoa que quer ter uma vida cristã, tendo esse tipo de dificuldade, ela tem que carregar uma cruz e viver o quê? A castidade. Ponto. É o que a igreja coloca lá no catecismo. Ora,
o número de pessoas vivendo isso, que estão frequentando a igreja, que frequentam as missas, que vão, né, nos vários ambientes que a igreja promove de abertura da evangelização. Pode ser que aconteça que chegue de repente lá, eu não vou usar a palavra casal, porque para nós, casal, casamento, matrimônio é uma coisa. Dois parceiros, né? Dois parceiros do mesmo sexo chegam numa igreja e procuram o pastor da igreja. Olha, aí começa a deturpação, tá, da mídia. Fala assim, padres estão autorizados a abençoar, né, casais homossexuais. Primeiro, que o documento não fala em padres, fala em ministros ordenados, que inclusive isso inclui os diáconos. Os diáconos podem dar as bênçãos, né, próprias que a igreja nos dá nos rituais. Olha só. E na instrução que a igreja nos passa, foi passada, que foi aprovada pelo Papa Francisco, pelo dicastério próprio que promulgou, se fala o seguinte: se a pessoa chega para poder pedir uma bênção junto com o seu parceiro, nós queremos uma bênção sobre nosso relacionamento. O ministro ordenado, pastor da igreja, vai dizer, olha, não posso abençoar o relacionamento de vocês, por uma questão óbvia, né? Esse tipo de relacionamento, ele é pecaminoso, assim como a pessoa que está numa segunda união, ok? Então não posso, mas eu posso abençoar você e abençoar você. Não abençoo a união, abençoo as pessoas. Então você dá uma bênção sobre as pessoas. Ora, no ritual, existe um ritual na igreja, são ritual próprio de bênçãos. Você dá bênção, existem bênçãos das mais variadas para a gente poder, né, evocar a presença de Deus sobre a nossa vida. Gente, existem bênçãos para animais. Para animais. Existe bênção para a colheita, para a planta, ou seja, para a planta. Tá? Você não vai abençoar uma pessoa porque ela tem uma opção naquele momento que não condiz com a doutrina da igreja. A bênção pressupõe o quê? Uma misericórdia de Deus sobre a vida daquela pessoa, e a partir da bênção, inclusive, ela pode mudar de vida. A partir da bênção, da graça de Deus, ela pode começar a compreender as coisas de forma espiritual diferente. A partir do acolhimento que você faz, claro, de forma clara, deixando que a bênção não é sobre o relacionamento, mas sobre a pessoa. Ela pode compreender que a igreja está interessada, não excluí-la, mas falar, olha, caminha para uma conversão, caminha para uma mudança de vida. Eu sou muito claro nas coisas que eu prego, onde eu falo, tá? Vou falar para vocês, eu conheço uma pessoa que frequentou a nossa comunidade por uns bons anos, e ela resolveu sair para poder viver relacionamentos homoafetivos. Os pais nunca deixaram de rezar por essa pessoa. De repente, ela começou a postar na rede social, saindo com outras pessoas, tá? Mesmo sexo, enfim. E aí, de repente, aquela história, né? Busca, né? Não pode acontecer com qualquer um de nós em outras coisas, né? Não somente nesse tipo de relacionamento, mas na bebida, na droga, no álcool, enfim, outras coisas. Buscam prazer, busca se satisfazer, um sentido para a vida, não conseguiu encontrar. De repente, começou a voltar na comunidade, sentar lá no fundo na missa. Começou a voltar, começou a participar, não comungava, já tinha consciência, ficava na missa até o final. O que acontece no final da missa, em terminar? Todo mundo recebe uma bênção? Bênção. Né? A bênção final, certo? Ele não recebia a bênção porque ele é homoafetivo? Claro que ele recebia a bênção. Eu ouso dizer para vocês, o efeito dessas bênçãos que eram dadas no final, que era aquilo que ele poderia receber, não podia receber o sacramento da Eucaristia, aquilo foi fazendo um efeito na vida da pessoa. Ninguém o excluiu, ninguém na comunidade o rejeitou, ninguém na comunidade falou assim, olha, tá vendo, nós vimos com que você estava saindo, o que você estava fazendo, qual que é o teu pecado. Ninguém. Isso é misericórdia. Ele fez um caminho de volta, foi se entendendo, pediu para conversar conosco. Na conversa nós estamos mostrando para ele a importância de se viver aquilo que o catecismo diz, entendeu? Mas que ele era livre para poder viver.
né? Aquele no sentido que, ó, se você não quiser viver para mim, pelo menos você não pode comungar, né? Uhum. Você tem que ter essa consciência. Ele tinha consciência. E ele foi fazendo um caminho de conversão. Gente, coisa linda. Coisa linda. Deixou isso. Vive a castidade. É uma pessoa convertida. É uma pessoa com coração em Deus. Que hoje dá um grande testemunho de vida. Inclusive, ele fala assim, Naor, eu quero ajudar outros irmãozinhos que viveram o que eu vivi na homossexualidade, na homoafetividade, para dizer para eles, olha, existe um caminho de cura. Existe um caminho de volta para Deus onde a gente pode renunciar a esse tipo de coisa. Entendeu? Então, a visão do Papa Francisco é essa. É desse acolhimento exatamente desse testemunho que eu acabei de ter que aconteceu na Boa Nova. Você entendeu? O que a mídia faz? O LGBTismo faz? Desfaz aquilo que o Papa falou, aquilo que a igreja pensa, para poder construir uma narrativa. E a narrativa fala assim, tá vendo? A igreja está reforçando aquilo que a gente já está fazendo nas escolas, né, do gênero, né, na diversidade, enfim. Eles pegam isso e tentam aprovar aqui aquilo que eles estão realizando. E não é isso. Não é. Agora, nós vamos deixar de exercer a caridade cristã porque a mídia vai deturpar alguma coisa? Nós vamos exercer a caridade cristã. É isso que o Papa Francisco está pedindo. Nada mais que isso. Então a bênção, ela é para os indivíduos. Para os indivíduos. Isso é importante falar, porque todo mundo, em todo meio de mídia, foi divulgado que o casal está recebendo a bênção, né? Pelo menos todos que eu recebi, várias pessoas começaram a me mandar isso. Que é interessante, as pessoas, esse é muito interessante. As pessoas, elas te mandam a notícia como, viu aí? Tá vendo, hein? Tá vendo? A igreja católica, ou atacando o Papa, coitado do Papa. Tá vendo aí, ó? É isso aí. Já tá mudando. Recebi de amigo protestante. Protestante também me manda. Me mandou inbox, assim, Protestante tá aí, ó.